Olá pessoal, bem-vindo ao nosso QG Talk, mais um episódio do nosso QGJC Podcast, uma série de podcasts que você pode acompanhar tanto no Spotify, Deezer, Google Podcast e também aqui no nosso canal no YouTube. Então eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho e aproveita e curte também esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo, tá? E hoje eu tô com um convidado muito especial. Coisa linda! O convidado mais pedido da história desse podcast até então, até esse episódio. Coragem, sociedade! É a pessoa mais pedida até agora. Eu tô com meu amigo Marcelo. Que tá benção, estamos aqui. Marcelo contribui com a gente no louvor aqui da nossa igreja, tá? E hoje a gente vai bater um papo muito especial sobre o louvor, um pouquinho da história dele, que é grande. Rapaz, tem muita história pra contar, tem nomes que a gente não pode citar. Mas a gente vai conversar um pouquinho. Marcelo, te apresenta aí pra galera que não te conhece ainda. Muito bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A hora que você estiver assistindo esse podcast, ouvindo nas nossas plataformas aí. Eu sou o Marcelo, meu nome é Marcelo Farias, sou de Marabá, menino de Marabá, né? Por isso que eu já ia perguntar esse sotaque aí. Esse sotaquezinho, na verdade, eu sou um cidadão do mundo, eu sou de Marabá, mas eu já morei em São Paulo. Uau. Eu moro aqui em Belém, eu já morei em Belém de 2007 a 2017. Eu sou assim, você tá me vendo assim, tatadinha, cabelinho todo doidinho. Eu sou cria da Assembleia de Deus, eu sou fruto de EBF. Olha aí, só. rapaz. A minha mãe, contando a história desde o início, né? Minha mãe, ela era cristã, na adolescência ela era da igreja, da Assembleia, imperatriz do Maranhão. E aí a minha mãe, quando chegou na adolescência, se desviou. Só que aí ela casou com meu pai, teve essa coisa linda. Eu tenho uma irmã chamada Camila, né? Minha família lá em Marabá. Beijo, seus lindos! E aí, lá em Marabá, a minha mãe, a gente era criancinha, ela começou a levar a gente de volta no caso, levando a gente pra EBD, Escola Bíblica Dominical. Começou a levar os filhos pra EBF. Olha aí. Nessa história de levar os filhos pra EBF, ela começou a ir num culto, começou a ir noutra reunião de círculo de oração. A minha mãe, ela fumava, aí ela levava todas as irmãs do círculo de oração no carro, ela escondia a carteira. O cara vai entregando debaixo a família. Eu vou falando logo, né? E aí, cara, resumindo, a gente começou essa caminhada no reino de Deus e na igreja. Minha mãe voltou pra Jesus nessa época, já a gente com 6, 7 anos de idade. Não, construa a sua casa na área. Aquela história da EBF toda a gente já viveu e a gente vem servindo a Jesus desde essa época. Ai, que legal. E aí eu queria te entender um pouquinho também sobre as tuas experiências profissionais. Além de músico, Olha, você faz um pouco de tudo, né? Rapaz, eu faço tudo e nada bem. O rolê é isso. Qual é a história? Eu sou músico, eu sou publicitário, né? Eu já estudei de formação. Legal. E eu já estudei também, eu fiz ciências sociais. Uau! Quer dizer, sociologia, antropologia, ciência política. E, rapaz, eu sou só bonito. Não, mas eu já estudei, fiz na UFPA, também fiz 5 semestres. Legal. E aí eu larguei porque eu queria fazer publicidade, que foi aí que eu vim para Belém. Eu comecei servindo na igreja com música desde os 11 anos de idade. Isso lá em Marabá? Isso lá em Marabá. Ah, tá. Quando eu era criança, eu comecei a tocar na igreja num culto de criança, inclusive. Olha, que legal. Meu amigo Cezinha, lindo. Cezinha me convidou, tocava nada, era uma criança, eu tinha 11 anos de idade. Olha aí. E aí eu comecei a fazer um barulhinho lá no teclado, nessa caminhada de igreja que a gente conhece, que a gente começa na igreja carregando equipamento. Verdade. Puxando cabo. Não, mas eu era aquela criança chata que ficava do lado do cara tocando. Toda a igreja tem. Oi, tio, me conta, exatamente. Me conta. E a coisa mais triste é que hoje tá acabando esse tipo de criança. É verdade, né? E eu que sou fruto disso, eu fico muito preocupado, porque a gente precisa dessas crianças. Eu fui forjado nisso, vendo as pessoas servindo, me apaixonando por aquilo, por ver a igreja respondendo, por ver as pessoas serem tocadas por Deus. Então eu sou fruto desse contexto. E aí a gente começou nesse trabalho de criança. Desde criancinha servindo na casa de Deus e observando a turma. Vamos voltar. Tem muita... Marabá, aceitou Jesus. Marabá, aceitei Jesus, vivi a minha vida. Começou a tocar lá com 11 anos. Comecei a tocar na igreja com 11 anos. Aí ciências sociais começou a fazer lá? Comecei a fazer lá. Ah, tá. Fiz lá. Em 2007, Aí tu vem pra Belém. Eu tranquei meu curso de ciências sociais e vim pra Belém fazer publicidade e propaganda. E aí surgiu publicidade e propaganda? Cara, assim, a gente ia muito, lá da minha família, a gente ia muito pros congressos do Diante do Trono lá em Belo Horizonte. Então a gente passou a conhecer um pouco, assim, sair mais da bolha e ver a parte de comunicação que era estabelecida dentro da igreja, ver a forma diferente como estava pregando o mesmo evangelho, mas com uma linguagem diferente. E na minha cabeça, fazer comunicação, fazer publicidade, trabalhar com comunicação tinha tudo a ver com a história do reino. Eu não sei, mas desde sempre, eu sempre tive esse centelho do chamado, sabe? Eu acho que desde pequeno eu já estava
vamos falar calvinisticamente aqui, já estava predestinado para esse rolê, né? Então, assim, eu já associava de comunicação, chamado para pregar o evangelho, eu já amo música, já amo servir Então, na esse música. coraçãozinho é da mídia? Eita, ai Não, meu Deus. só perguntei. Continuando, hein? Perguntei por alto só por alto. Meu filho, já tô enrolado. Né? E aí, o rolê previsto eram 4 anos fazendo publicidade e propaganda. Vim para Belém para ficar 4 anos. Fiquei 10. Só isso. Só isso, porque eu vim para Belém, comecei a fazer parte da RUG, Legal. que é a rede de jovens ali da Igreja Evangélica Quadrangular. E aí, nesse envolvimento com igreja, com o reino de Deus, e célula, e liderança. Aí nesse meio tempo tu já estava se aperfeiçoando no louvor. No louvor, não. Aí, nesse tempo eu já tinha, tipo, 10 anos que eu tocava. Ah, que legal. Entendeu? Não E tô tocava na RUG? Tocava na RUG. Eu não tô dizendo que eu tocava bem, eu tô falando que eu tocava. Né? E aí tá, a gente ficou esse período servindo. Em 2017, eu fui embora de Belém. O meu plano era, eu iria embora para os Estados Unidos, eu tinha uma amiga lá, aquela, amigo, vem pra cá que eu te arrumo tu trabalhar, daquele jeito que brasileiro quer ir pra Sim. fora, né? Tal. Um cantinho. Acabou, exatamente. Acabou que em 2017, nesse mesmo ano, o pastor Daniel Alencar, não sei se você conhece. Sim, conheço. O Daniel Alencar me levou para São Paulo. Ele escreveu um livro, o último livro dele, a capa é minha, é uma foto minha. Sério? É. É? Ele segurando a filha dele, assim. A Lailazinha. Ah, que legal, cara. A foto é minha. Aí o Daniel me levou para São Paulo. Eu passei um tempo servindo lá na Igreja da Paz do pastor Ebi Uber. Nossa, foi um tempo maravilhoso, cara. Aí conheci muita gente bacana, muitas experiências incríveis lá em São Paulo. E aí voltei para Marabá. Lá em Marabá, eu fiquei servindo de forma integral numa igreja, Bacana. que posteriormente a igreja se tornou a Igreja Lagoinha Marabá. E aí, depois de 2 anos, eu recebi o convite do meu antigo patrão aqui em Belém e Volta pra cá. sempre amei Belém. Eu acho que essa cidade, assim, ela tem um céu aberto, cara. E eu converso com todo mundo isso, assim, aqui em Belém, de verdade, é muito fácil. Vamos pra igreja? Vamos. Vamos pra célula? Vamos. Quer aceitar Jesus? Quero. Quer se batizar? Vamos. Cara, é impressionante Tá aqui em Belém. enraizado, né? Eu não sei se por conta da cultura religiosa daqui também, da cidade, mas assim, as pessoas elas não são fechadas aqui com relação ao evangelho. Não, o povo é muito sensível, tanto para diversas culturas, né? Mas eu acho que da Assembleia, assim, e outras igrejas também, eu acho que o nosso povo é muito sensível. Eu falo muito isso pro meu irmão. Todo mundo já foi evangelizado pelo menos uma vez em Belém. Quem já nasceu aqui, uma vez já ouviu falar de Jesus. É a terrinha do povo indesculpável. É impossível. Não tem É, como não dizer tem assim, não desculpa. ouviu o evangelho de jeito Até dono de bar, não importa, o cara já ouviu falar de Jesus. Não, e olha, tem sido pregado em todo lugar. Na minha igreja lá em Verdade. Marabá, lá, que eu era da Lagoinha, do lado direito tinha, eu vou falar os termos, tinha um cabaré do lado e tinha um cabaré do outro. No culto de domingo à noite, tava as 2 donas de cada um Assistindo o sentadas lá assistindo o Olha aí. culto. Então, por exemplo, teve um dia que eu me lembro bem que a gente estava dirigindo a adoração e assim, deu alguma coisa errada na parte musical, na parte técnica. A gente ficou meio triste. Só que quando acabou o louvor, que a gente olhou pro banco, tava as 2 lá chorando, se derramando na presença do Senhor. Toca, né? Aí assim, cara, a gente não tem o controle de saber como é que Deus vai trabalhar. Verdade. A gente às vezes usa uma régua que não é a régua de Deus. A gente preocupado com a coisa técnica e Deus tocando a pessoa Nossa, velho. Isso aconteceu várias vezes. Aqui os meninos sabem que eu fico louco da cabeça aqui em cima. E quando dá errado as coisas, eu fico... E aí quando chega em casa, fulano assistiu o culto, fulano aceitou Jesus. Nossa, isso é... É muito doido. Aí tu fica com muito vergonha. doido. É, porque Tipo, tu fala, pra que eu fiquei irritado? Pra que eu perdi meu tempo me aborrecendo com os Do outros? nada. Do É tipo nada, Deus cara. falando assim, toma vergonha, meu filho. Quem faz sou eu, deixa vir. Cara, é demais isso. Aí sim, vamos lá. Aí Sim. você passou 10 anos em Belém, Certo. Aí, Fui pra São Paulo, volta pra Belém. volto pra Belém. E E aí? aí eu tô em Belém, já vamos fazer... Esse retorno foi quando? Esse retorno foi... tem 1 ano e meio. Um ano Foi e meio. em agosto de... No meio da pandemia. Sim, Olha só. verdade. No meio da pandemia. Um fogo aqui em Belém. Meu amigo, e eu amo essa cidade, cara, de verdade. Eu gosto muito de Belém. E aí tu veio pra Belém, qual foi Eu o vim pra objetivo? Belém, vim pra trabalho, mas eu vim mais por causa das igrejas também. Eu amo a legal. visão aqui. Qualquer denominação é impressionante, assim. A visão de reino aqui é muito diferente. Eu até brincava, porque eu vou te falar, com relação até à Assembleia de Deus. Você vai pro interior, é outra igreja, parece que é outro evangelho. verdade. As pessoas estão presas com outra coisa. Tipo, eu brincava muito. Eu digo, olha, lá em Belém a gente tá mexendo com um cara que era traficante, pro cara largar o tráfico, ficar no reino. O cara que era homossexual, pro cara tem as batalhas dele, pro cara se firmar em Deus.
Aqui a gente está discutindo se o cara pode usar boné na igreja ou não. Se o cara pode usar uma calça rasgada ou não. Olha o nível e a discrepância De discussão, né? Pelo amor de Deus. Absurdo. Então, assim, isso me matava, de certa forma. Eu vi no teu briefing que tu tem umas experiências como produtor, né? Também. Aqui em Belém, eu era lá da Catedral da Família, da primeira vez que eu vi, Sim. que eu morei aqui. Então, eu sempre fui envolvido dentro da minha igreja com a parte de evento, não sei o quê. E o meu pastor, que era lá na Quadrangular, Sim. o pastor Lorival Pereira. Um abraço, pastor Lorival. Você tá vendo aí, que eu sei. Queremos você aqui. Eita, vamos trazer o pastor Lorival aqui. E aí eu trabalhei alguns anos com ele na produção, pastor Marcos Melo também, produção do Louvo ao Norte. Que legal. Então assim, eu era Na frente mesmo. eu era o cara que chegava o Thales Roberto, eu pegava o Thales pelo braço, tirava do monte de gente no aeroporto, levava pro hotel, pegava a banda para passar som, levava para almoçar e fazia essa logística, levava do hotel para fazer o evento, para voltar. Quanto tempo nesse... Nossa, eu fiquei assim umas 4, 5 edições do Lobo ao Norte fazendo isso. E eu tinha uma visão assim, nossa, eu vou ficar no palco assistindo. Mas quando? Bastidores. É ralação, meu amigo. Eu contei uma vez, eu não vi nenhuma atração. Não vi ninguém, Normal. eu ouvia, eu chegava na van. Aí assim, eu tinha contato, Kleber Lucas, Fernando. Tem umas pessoas assim que a gente faz amizade que a gente conhece. Até hoje, tipo, Nívia, Gustavo, me conhece, assim. Uma vez eu fui na conferência em Belo Horizonte, na fila lá, menino, tu tá aqui, que era a Nívia com o Gustavo. Eu digo, tu lembra de mim, mas... Enfim, tu conhece um monte de gente, mas tu não participa ativamente do evento, assistindo, cultuando. Mas você tá servindo, você tá adorando também. É meio que um trabalho que a gente faz na igreja local. Sim, verdade. Às vezes a gente não tá nem praticamente na nave do culto, servindo, Mas trabalhando. tá mas naquele bastidores contribuindo observando para pessoas serem alcançadas, para a vida ser edificada, etc. E o Lobo ao Norte era muito bacana por causa disso, cara. Essa correria também é muito legal, tu faz muita amizade, enfim, é top. E profissionalmente, tu aprende muita Com coisa. certeza. Imagina a experiência, deve ter sido absurda. E é né? muito legal. Deixa eu te perguntar, não te Diga. botando numa saia justa. Pode falar. Mas tu tem alguma, Ai, meu Deus. alguma coisa que tu queira compartilhar com a gente, alguma experiência interessante? Não precisa nem citar nome se tu quiser, mas uma experiência em relação ao Novo Norte ou em outra produção que tu tava à Não, frente. tipo, cara, tem de tudo. Tem de tudo. Então, assim, convivendo com artistas, você percebe, assim, quem realmente é crente e quem não é. Tem gente que age como se fosse só uma profissão. Sim. Tem gente que age como se fosse um chamado ministerial mesmo. E tem gente que as pessoas olham, por exemplo, uma grande surpresa que eu tive. Todo mundo, todas as pessoas, assim, a maioria teve um tempo que bateram muito no Thales Roberto. Sim. Meu irmão, Lembro. ele me surpreendeu muito. Humilde, prestativo com todo mundo. Legal. Homem de Deus mesmo. E assim, super mega acessível. E na época que mais estavam batendo nele. Nossa. Tipo, ele já chegou a ocasiões aí que eu já ouvi. Já chegou cancelado, né? Já chegou cancelado e ele super servo, super de boa. Legal, E, cara, impressionante, assim. E muitos outros. O cara, tipo, Anderson Freire, sensacional. Aquele homem é muito, tipo, aí, trabalhando no evento, tu tem a oportunidade de estar nos rolês, tipo, na van, com ele. Imagina essa cena. Na van, ele com a equipe, do lado Mato Nascimento, Uau. nessa mesma noite. Entendeu? E o Anderson orando assim, Senhor, nos usa como o Senhor nos usava naquela praça, lá, aí falou a cidade do Rio de Janeiro, a motivação do cara, o coração do cara, enfim, velho. Assim, e graças a Deus é bom que a gente vê que a maioria dessas pessoas que estão em evidência, a grande maioria também ainda tem um coração muito humilde, muito de servo. Então isso é bem legal a gente ver. E tem muita situação que não dá pra contar. Entendeu? Muita coisa que a gente, enfim, muitas tristezas, gente que estava no reino, que não está mais servindo no reino, gente que veio aqui, que serviu ao Senhor, que abençoou vidas e hoje está no mundo, Priscila Alcântara, J.A., infelizmente. Então é gente que a gente tem que orar para o Senhor, através da graça dele, resgatar de volta e orar. Não adianta a gente só ficar falando mal dessas pessoas na internet. Porque Hoje a coisa são mais fácil é eles, tu julgar, exatamente. Né? Então, é muito fácil, pode ser um dia que Deus o livre, pode ser um familiar nosso, pode ser a gente mesmo. Então a Bíblia ela é muito clara para a gente olhar e para a gente que está de pé ter muito cuidado. Exatamente. Para não cair e levantar os nossos irmãos. E dessa turma toda, dessa listagem que tu deu assim, qual foi a pessoa que tu olhou e falou, caramba, me surpreendi com essa pessoa? De toda essa turma aí que tu falou, tu olhou e falou, caramba, Cara, eu não esperava. Tá aí, olha. Positivamente. Positivamente. Quando veio Priscila Alcântara, Foi mesmo? muito crente, na época impressionante, muito crente, Que legal. muito profissional a equipe dela no caso, Sim. né?
com relação ao horário, porque assim, os voos aqui pra Belém, mano, e aí eles já chegavam muito em cima da hora pra passagem de som, pra não sei o que, então tiveram algumas saias curtas, tipo de alimentação, eles tinham pouco tempo de se alimentar, tipo a banda dela nem se alimentou, nem almoçou, eles chegaram no aeroporto, já foram direto pra passar som, e a gente deixou só ela, porque pra cantar a pessoa tem que dormir, tem que descansar, é outra coisa. E a equipe dela, não, vamos, enquanto isso, outra equipe de um grande cantorzão aí, pastorzão aí, não, isso é um absurdo, a gente não pode, enfim, reclamaram muito. Situações e situações, né? Situações e situações, mas ela me surpreendeu muito, o próprio Thales, nesse contexto que eu tava te falando, e também, muito gente boa, muito servo, enfim, a maioria desses cantores, assim, ainda tem um coração muito, muito legal. Que bacana. E aí, depois de todos esses rolês, Marabá, São Paulo, toda essa turma, todas essas experiências, como é que tu veio parar aqui? Mano! Cara, olha não só. Menosprezando, mas Não. assim, a gente... Não, sim! É tanta opção, é tanta correria. Aí de repente o cara cai de paraquedas com um monte de que experiência. isso, do bicho? Cara, assim, eu tava sem congregar, na verdade. E aí um amigo meu, uma pessoa que é muito minha amiga, ela me chamou pra ir congregar, pra ajudar a servir lá no TC. E eu comecei a ir tocar lá no Tempo Central. Uma aqui, uma ali. Um aqui, um sábado sim, outro não, um sábado sim, outro também, e comecei a ir muito no TC. Comecei a fazer umas amizades no TC, e aí eu comecei a ouvir falar numa igreja da Assembleia de Deus da Parede Preta. Essa parede preta tem cada história. Opa! E eu fiquei muito curioso, porque assim, é um estilo de igreja que me agrada muito, que tem um culto muito característico. Eu sou do tempo que na Assembleia de Deus, eu sou bem antigo na Assembleia. O pessoal no TC ficava até brincando comigo, porque o pastor puxa, lá eles gostam de puxar umas músicas assim pra testar a idoneidade do balão. Aí tá, puxava e eu sabia, mas como assim tu conhece essa música? Mano, tu é novo convertido, mano, tu nunca dormiu nos cultos de círculo de oração, tu sai daí, congresso de senhoras, tu nunca foi, sai daí. Só no leite eu já tomou pô, peraí, pai. Aí eu sabia as músicas, tudo, e o pessoal ficava impressionado com isso. Então, assim, eu sou do tempo que na Assembleia de Deus, culto de quarta-feira, culto de doutrina, o dirigente do tempo falava que não era pra pessoa levar convidado, porque era só pra igreja. Então tu tinha aqueles 40 minutos de oração de joelho. Eu aceitei Jesus num culto de doutrina. Aqui, agora, meu irmão, esse é a raiz. Com 9 anos de idade, cara. Aí, olha de só. Doutrina, cara. Olha aí, pra te ver. Aí tá, aí sou desse tempo. Sou do tempo que sentava homem para um lado, mulher pro outro. Quem tava namorando ou alguma coisa, sentava no meio, casal, ou era casado. Era assim, tá. Onde é que a gente tava mesmo? Que eu tava... Eu até me perdi. Presta atenção, sim, eu sou desse tempo. E aí, onde é que eu queria chegar? O louvor, presta atenção. Aqui. Aí o louvor, nessa época na Igreja Assembleia de Deus, tu não tinha, eram os corinhos. Sim. Que o corinho, tu não tinha um momento de louvor. O momento de louvor, basicamente, no culto era a harpa cristã, que a gente cantava os hinos da harpa. 2 ou 3 no início. 2 ou 3, os irmãos pediam oportunidade. Isso. Né? Aí, que deixava o músico doido. Era. Porque ele nem olhava pro músico e puxava a música, e você que é músico se vira pra tocar. Exatamente. Né? E durante muito tempo a Assembleia teve esse sistema. Então os corinhos da igreja era assim, basicamente o irmão acabava de cantar, o tempo do irmão sair lá de cima para sentar no banco, que o dirigente não pegava o microfone aí puxava, né? Deus está aqui. Era meio que nos comerciais os corinhos. E uma característica que eu gosto muito é desse culto, como nós temos aqui. Nós temos um período de louvor mais intenso, com tipo 30, 40 minutos, que a gente pode se entregar, derramar, assim, sem ser muito picotado. Aí como eu vim parar no QG, me falaram que essa igreja era assim. Tipo, rapaz, eu preciso... E ó, apesar de não parecer, eu sou uma pessoa tímida. Tá aí uma surpresa. O pessoal tá rindo aqui. É sério. Tá aí uma surpresa, ó. É sério, cara. Aí o pessoal tá tudo caguetando aqui, ó. Não, meu Deus. Não é possível. Aí eu sou uma pessoa tímida. De verdade, é sério. Aí o que aconteceu? Como é que eu vou varar nessa igreja? Eu não conheço ninguém. E eu também, eu vou fazer o jabá aqui. Eu também rodo de Uber. Eu não sou menino, né? Pra pagar as contas. Aí tá. E uma vez eu vim deixar uma pessoa aqui. Não lembro quem foi que eu vim deixar aqui na porta. Mas eu vim deixar. Presta atenção. Foi um anjo do Senhor. Aí tá, vim deixar aqui na porta, etc. E aí eu fiquei, caramba, quando é que eu vou nessa igreja? E um belo dia, um amigo nosso aqui nos chamou pra vir. Cara, me ligou assim, tipo 6 da tarde. Poxa, o músico lá na igreja não vai poder ir hoje.
Tu tem como tu vir tocar com a gente? Eu digo, onde é? Não, é no QG aqui na Marquesa. Eu digo, aí eu olhei assim, rapaz, será que dá? É doido pra dar tempo, né? Aí, não, dá sim, tá bom. Ele me ligou, eu tava 6 horas na academia, tentando perder esse busto. 7 horas da noite, eu não sei como naquele dia, o Senhor remiu o tempo. Abriu as portas. Abriu a viagem do tempo. Cheguei, varei aqui na igreja. Aí conheci o pastor Cássio, conheci o pastor Guto. Cara, aí um culto de terça-feira, assim, uma atmosfera incrível. O louvor fluiu. E a presença de Deus veio. E a palavra foi o pai do pastor Guto que pregou. Nossa, quero dizer pra esse cara, eu amo esse cara. Ele não sabe disso. Eu amo esse cara. Quando ele vai pregar aquele sapatinho vermelho dele, é doido, eu sou fã dele. Crepúsculo, né? Deu um imprint. Só quem é fã do Crepúsculo não sabe. Amei esse cara. Enfim, cara, aí me apaixonei. Aí fiquei na minha vida no terceiro. Se apaixonou pela igreja. Me apaixonei pela igreja. Depois... Aí tá, né? Aí tá, né? Me apaixonei pela igreja e tal. Comecei a vir mais uma vez. E assim, aí depois do culto a gente saiu. Conversei com o pastor Cássio. Aí a gente vai... Não tem como tu vai conversando com a pessoa que tu vai vendo o coração da pessoa, a visão da pessoa sobre o reino. E... Nossa! Paixão à primeira vista. Minha pessoa, fãs de Grey's Anatomy. Você conhece também essa expressão, minha pessoa. Cheio de referências. Aí, cara, amei o pastor Cássio também. Legal. Então, assim, aí amei o Guto, aí comecei a vir mais cultos, me convidaram para mais cultos. Quando foi? Chegou num tempo que eu digo, cara, já tô aqui. Achei a minha casa. Legal. Foi isso, aí eu falei pro pastor, conversei com o meu antigo pastor também. Sim. E ele me conhece, né? Eu sou, como é que eu sou? Não, meu filho, vá lá, é a sua cara mesmo, o reino de Deus é esse. Então, o pastor Salomão, beijo, pastor Salomão, lindo, pastor príncipe, Salomão, a mais pastora mais linda, gente boa demais. Enfim. Querendo trazer o pastor Salomão aqui, trazer uma bênção, também, a pequena Williane, minha amiga cantora, enfim. Aí, o que aconteceu? Estou aqui nessa igreja tão maravilhosa. Assim, eu estou conhecendo as pessoas ainda, tudo. Estou amando. Por conta do cuidado, mídia. Isso é uma coisa. A linguagem da igreja, a linguagem visual da igreja, a preocupação. Só coisas que eu acredito e que eu amo. Que isso também é adoração. Sim. Isso também comunica o evangelho. Qual é a diferença de uma igreja bem sucedida para uma igreja mal sucedida, entre aspas, que não está rompendo? Sim. É a forma como a igreja se comunica. Exatamente. O evangelho é o mesmo na essência. A palavra é a mesma, né? A palavra é a mesma. Agora, a forma como a gente está se comunicando, enfim. E eu me surpreendi porque eu achei que era uma igreja 100% de jovens. E não, tipo, famílias aqui, exatamente. Gente, nossa, eu tô amando. Eu tô o QG. Lindos. Aí cheguei e conheci o pastor Serginho. Tem outros pastores que eu não lembro o nome agora, mas assim, só gente maravilhosa. Quanto mais eu tô conhecendo, eu tô amando, cara. Aí tu tá no QG então há o quê? Uns 6 meses? Um ano? Eu tô desde o início do ano. Desde o início do ano. O quê? 4 meses, né? Tá em 4 meses só. Legal, cara. Nossa, eu tô enorme. Experiência absurda. Né? Aí cheguei aqui, arrumei uma princesa. Deus tinha separado um vaso de alabastro. Enfim. Vamos lá, já tá com o casamento marcado. Já, primeira mão pra você. Olha aí, rapaz. Vou te falar um negócio. É pra dar data? Não vou dar data, não. Vou te dar só o final de ano vai ser diferente na cidade de Belém. Este que te digo. Vai tremer essa cidade. Que luta, eu tava 7 anos solteiro, cara. Bicho, aí eu cheguei aqui, Deus deu o alimento espiritual, Deus deu uma casa espiritual e a vara linda. Olha aí. Pai, é aqui mesmo, Deus. É aqui mesmo, vou ficar. Eu achei que o ano ia ser ruim, rapaz, Deus surpreende o cara, viu? Deus é bom, cara. Tô besta até hoje. E o que você sonha aqui pro QG daqui alguns anos? Eu sei que, tipo, é muita experiência nova e tem muita coisa chegando ao mesmo tempo e tu não é uma pessoa muito calma, né? Bem pra frente, agitada. E o que tu sonha? Se é que tu já tá sonhando? Cara, não, sim, né? Claro. Pô, não tem como tu tá envolvido nesse contexto aqui. Com certeza. E tu não sonhar junto, tu não vislumbrar um futuro junto com essa igreja. Então, assim, eu gosto muito porque o que a gente consegue ver aqui no QG é uma visão de crescimento muito grande com qualidade. Qualidade que eu falo, fundamento, acompanhado de paixão pelo Senhor. E não tem como segurar o que Deus vai fazer aqui, cara. De verdade. Então, assim, eu vejo muito essa igreja sendo um celeiro. Gente vai ser muito treinada e capacitada aqui e vai ser enviada. De verdade vai ser isso. Que top, cara. Então, assim, Deus tem muita coisa para fazer aqui, cara. Bacana. É ministério infantil. Nossa, eu vejo muito aqui. Esses meninos que correm aqui tudo no tempo, tu vai ver. Esses meninos vão profetizar criança ainda.
eles vão profetizar, eles vão trazer Amém. os pais para cá. Amém. O trabalho social que a nossa igreja faz aqui, Nossa, é absurdo. o que eu acho bacana que eu tenho visto? Não é um trabalho para agradar diante da sociedade, só para ficar bonito, para justificar que a igreja tem um trabalho social também, não. De fato, há uma preocupação com as pessoas, um cuidado com as pessoas. E não é só a preocupação de eu vou te dar esse alimento para você vir no meu culto, para você fazer parte da minha igreja. Não, eu vou te dar esse alimento porque eu quero abençoar você. Eu quero que você se alimente bem, eu quero cuidar de você. Então eu vejo uma igreja que cuida muito das pessoas em todos os aspectos. E eu tô amando, cara. O futuro dessa igreja é glorioso. E assim, pelo que eu tenho conhecido as pessoas, pessoas íntegras, pessoas que procuram andar em santidade, não tem super-herói, não tem astro aqui. Todo mundo é servo, todo mundo quer te ouvir, todo mundo quer te abraçar de verdade. Ninguém quer fazer média. É o que eu vejo. Né? E tô amando, inclusive. Entendeu? E no louvor a galera te abraçou de uma forma assim incrível, né? Rapaz! Participando assim, tanto no culto da terça quanto na quarta, e tá envolvido. E eu né? falo muito com o pastor Cássio, assim, era o que eu queria, que eu sonhava. Eu não queria fazer parte só de uma equipe de louvor. Eu queria uma família. A gente pudesse crescer junto. Eu sou uma pessoa que eu não tenho aspirações assim, vamos gravar um CD. Eu sou um cara da igreja local. Eu amo o trabalho de igreja local. Então, assim, antes de ficar saindo muito para viajar, para ministrar, antes de gravar um disco, todo mundo que trabalha com artes quer ter o seu trabalho valorizado. Né? Mas antes eu quero frutificar aqui. Eu quero fazer a coisa acontecer aqui, onde a gente está. Para depois isso vai ser tão grande aqui na nossa igreja, a presença de Deus vai ser tão abundante, o fluir através do ministro de louvor, dos músicos, a identidade musical que vai ser gerada a partir desse lugar, que não vai caber só aqui dentro. E Deus, e quem vai levar é o Senhor, não é a gente. Não vai ter a loucura de precisar de uma gravadora, nada, é o Senhor que vai levar. Vai cair nos ouvidos certos, enfim. A minha definição de sucesso não é eu gravar para eu ter uma agenda, para eu sair viajando, não. A minha definição de sucesso é eu chegar aqui, casado com uma mulher só, ter os meus filhos, ministrar e a glória de Deus vir, a presença de Deus se manifestar, as pessoas olharem e nem saber meu nome, aquele barrigudinho ali do teclado, mas ver que sentiram alguma coisa diferente quando a gente estava adorando, quando a gente estava ministrando. Então, para mim, a minha definição de sucesso é essa. Legal, e cara, a nossa igreja, cara, eu sou apaixonado pela igreja local, de verdade. Que bacana. Então é isso. Eita! Cara, que loucura a tua vida. Passou rápido. Não, mas eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que o tempo é muito corrido, tem muita coisa para fazer. A gente está em período de Páscoa, mas eu não sei mais ou menos quando o episódio vai ser lançado. Mas a gente está em período de Páscoa. Mas eu queria te agradecer e dizer que você é bem-vindo. Obrigado por você. Casa é sua. Obrigado por você estar aqui com a gente. A gente luta para que você tenha essa experiência que outras pessoas possam ter também. Essa experiência de ser abraçado, de ser acolhido, seja num período muito curto, seja num período muito longo, mas as pessoas venham para a igreja não pelo prédio, porque a parede é preta, porque aquilo outro, mas que as pessoas sintam a presença de Deus. Amém. Que tenha uma mudança de vida, que elas possam não só mudar a vida delas, mas as famílias delas e o contexto que elas vivem. Então, isso é uma prova viva de que a gente está tentando fazer um trabalho legal e que você é bem acolhido, que você pode ser bem amado, sem cobrança, sem fardo, sem peso, sem outras coisas afins que outras pessoas podem fazer. Isso. Mas obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por conversar com a gente. E obrigado a você que assistiu. Deixa só o teu Instagram. Meu Instagram é @Marcelo com 2 L's, isso é muito importante. Marcelo Farias. Farias, vai passar aqui debaixo, o editor vai ficar doido pra botar depois. Aqui, ó, Marcelo Farias, viu, gente? Segue lá, a gente tá lá brincando, se divertindo. Às vezes a gente posta o dia inteiro, você vai ficar doido. Às vezes a gente não vai postar nada, é assim, por isso o pessoal fica, por que tu não vira blogueiro? Não tenho paciência, tem dia que a gente tá, tem dia que não, vai ficar mais de boa. Pois é, mas segue lá, Marcelo Farias no YouTube, eu tenho um canal no YouTube. Olha, que legal. Que eu posto as coisinhas aqui da igreja também, parte de adoração, eu dou várias dicas sobre dirigir louvor, dinâmica de louvor, essas coisas. Então, acompanha lá no Instagram, tem tudinho, você vai ser abençoado, me chama lá, Marcelo, a gente conversa bacana. Pronto, então chama o Marcelo no Instagram, aproveita e segue o canal dele no YouTube e segue o nosso também.
aproveita os nossos conteúdos. Eu sei que você não ativa o sininho. E... Dá pra descobrir, o YouTube entrega. Então ativa o sininho, pelo amor de Deus, para essa notificação chegar pra você e você poder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, na sua célula, na sua família, no seu convívio, no seu trabalho, tá bom? Deus te abençoe, obrigado Marcelo. Valeu, príncipe. Obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente, Deus te abençoe. Você pode acompanhar a gente no Deezer, Google Podcast e também no Spotify e também aqui no YouTube. Então Deus te abençoe, até mais.